Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Nossa primeira aula de ciências já está prontinha. Agora vocês também precisam se preparar. Vamos lá? Procure um lugar tranquilo, silencioso, para que você possa assistir a aula. Separa sua garrafinha de água e deixa ela pertinho de você. Sente-se de maneira elegante e confortável. E eu vou falar quais são os materiais que nós vamos utilizar na aula de hoje. Pegue o seu caderno e livro de ciências, sua agenda da escola e o seu estojo. Vamos lá? Crianças, observem essas imagens. Vocês já viram algo semelhante em algum lugar? Essas imagens se parecem com flores? Com plantas? Você sabe o que são? Essas imagens que vocês observaram não são plantas e nem flores. São os fungos e é sobre eles que vamos falar agora. Mas antes de começarmos, vamos ver um vídeo? Nós vimos no vídeo, os fungos são seres vivos, que podem ser unicelular, quando possuem apenas uma célula, ou pluricelulares,
quando são formados por várias células. Vimos também que os fungos podem causar doenças, como a micose, mas também são importantes para o ser humano, como, por exemplo, podem ser utilizados na alimentação. Agora, nós vamos ver um pouquinho mais sobre os fungos. Para isso, abra o seu livro na página 28, pega o seu marca-texto, já fique aí com ele na mão, para que você vá marcando as partes que a professora vai falar. Acompanhe junto comigo a leitura, ok? Os fungos e os protozoários. Os fungos. Fungos são seres vivos que podem ser unicelulares, ou seja, têm apenas uma célula, como as leveduras, ou pluricelulares, formados por várias células, como os cogumelos e os bolores. Vamos marcar essa parte? Fungos são seres vivos que podem ser unicelulares, como as leveduras, ou pluricelulares, como os cogumelos e os bolores. Vamos observar essa primeira imagem. Ela está representando as leveduras, que são fungos unicelulares. Já essa outra imagem está representando os cogumelos, que são fungos pluricelulares. Às vezes, os fungos podem ser confundidos com plantas, porque eles não se locomovem, e alguns até podem lembrar partes de plantas. Porém, ao contrário das plantas, eles não produzem seu próprio alimento. Então, os fungos, eles não são plantas, eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento, assim como as plantas fazem. Vamos marcar aqui. Às vezes, os fungos podem ser confundidos com plantas, porém, ao contrário das plantas, eles não produzem seu próprio alimento. A maioria dos fungos se alimenta de restos de seres vivos, como folhas ou animais mortos. Assim como as bactérias, os fungos são importantes na decomposição de matéria orgânica. Então, a maioria dos fungos, vamos marcar, se alimenta de restos de seres vivos, como folhas ou animais mortos. E da mesma forma como nós vimos lá no vídeo, as bactérias e os fungos, elas são importantes na decomposição da matéria orgânica. Vamos marcar essa parte? Os fungos são importantes na decomposição da matéria orgânica. Alguns fungos vivem associados a raízes de planta e as ajudam a absorver água e nutrientes do solo. Outros vivem no corpo de animais e plantas e podem causar doenças. Então, alguns fungos, eles vão ser benéficos, né? Eles vão ajudar a absorver água e nutrientes do solo. Eles também vão ter outras funcionalidades para o ser humano que nós vamos ver mais para frente, mas eles também podem causar algumas doenças. Vocês vão responder agora a questão número 1. Os bolores são também conhecidos como mofo. Você já viu algum? Descreva como ele era e onde estava crescendo. Então, vocês vão pausar o vídeo enquanto respondem essa número 1, ok? Vocês vão responder se vocês já viram algum mofo. Onde que vocês viram, como que ele era, ok? Quando vocês terminarem de responder, aí vocês podem dar play novamente no vídeo. Vamos observar agora como é o corpo dos fungos pluricelulares. Acompanhem comigo a leitura na página 29. O corpo dos cogumelos e bolores é composto de fios compridos e finos, microscópicos, chamados hifas. As hifas crescem em meio ao solo, a restos de alimento, em troncos caídos, entre outros locais. Vamos marcar essa parte?
O corpo dos cogumelos e bolores é composto de fios compridos e finos, microscópicos, chamados hifas. Marcaram? Continuemos. As partes desses organismos que conseguimos ver são apenas as estruturas relacionadas à reprodução, que crescem acima da superfície. Essas estruturas são denominadas corpo de frutificação. Vamos marcar esse parágrafo? As partes desses organismos que conseguimos ver são apenas as estruturas relacionadas à reprodução, que crescem acima da superfície. Essas estruturas são denominadas corpo de frutificação. Vamos observar as imagens? Aqui nós temos o cogumelo, as hifas, que são os fios compridos e finos, que estão aqui dentro da superfície, que no caso é o solo, e estão dentro do cogumelo. Essas hifas nós não conseguimos ver a olho nu. E temos o corpo de frutificação, que é a parte que nós conseguimos ver do cogumelo. Vamos observar agora esse pedaço de pão de forma. Ele tem bolor. Se nós observarmos aqui na ampliação, aqui a gente vê as hifas, que estão dentro da superfície, que no caso é o pão, e essas bolinhas pretas, que são o corpo de frutificação, que é a partezinha preta que nós conseguimos ver. Vamos ler a legenda? Nos cogumelos e bolores, grande parte do organismo fica abaixo da superfície. As partes que ficam acima da superfície são estruturas de reprodução. Os fungos são importantes para o ser humano. Alguns fungos são utilizados na alimentação, como o champignon e o shimeji. As leveduras são usadas como fermento na produção de pães, bebidas alcoólicas e etanol, este usado como combustível de automóveis. Vamos marcar aqui essa parte? Alguns fungos são utilizados na alimentação. Então, alguns fungos são utilizados na alimentação. E aí a gente vê, né? O champignon, o shimeji, que são fungos que a gente pode comer. Tem as leveduras, que são utilizadas como fermentação para produzir os pães, bebidas alcoólicas. O etanol, que vai ser utilizado como combustível nos automóveis. Alguns fungos também são usados na produção de antibióticos. Vamos marcar essa parte também? Vamos observar aí as imagens. Na imagem à direita, nós temos aqui representando a mancha clara no centro da placa de cultivo. São fungos cultivados em laboratório para a produção de antibióticos. Vamos observar a outra imagem, a imagem à esquerda. A imagem à esquerda é o cultivo de shimeji, um cogumelo utilizado na alimentação. Alguns cogumelos não são comestíveis porque são venenosos, mas nós temos muitos cogumelos que são comestíveis, como esse daqui, o champignon, que a gente costuma utilizar quando a gente faz um estrogonofe. Agora, nós vamos lá na página 30 do livro de vocês para dar continuidade. Vamos lá? O que vimos na aula de hoje? Na aula de hoje, nós estudamos os fungos. Vimos que eles são seres vivos que podem ser unicelulares ou pluricelulares.
Alguns exemplos de fungos que nós vimos: leveduras, bolores, cogumelos. Nós estudamos que os fungos não são plantas, pois eles não produzem o seu próprio alimento. A maioria dos fungos se alimentam de restos de seres vivos. Nós vimos também que o corpo dos cogumelos e bolores é composto por hifas, que são fios compridos e finos que ficam dentro das superfícies, como o solo e o pão, por exemplo. A parte dos cogumelos e bolores que conseguimos ver, chamamos de corpo de frutificação. Nós vimos que alguns fungos podem causar doenças, mas que também existem fungos que são importantes para o ser humano, como na produção de alimentos e antibióticos. Existem também aqueles fungos que são utilizados na alimentação, como o champignon e o shimeji. Agora, registre no seu caderno de ciências essas informações sobre a aula de hoje. Se você tiver mais informações que achou interessante, importante, registre no seu caderno também. Faça a margem, o cabeçalho, coloque o tema, fungos, e faça esse registro no seu caderno, ok? Agora, pega a sua agenda da escola e anote as seguintes tarefas que você vai fazer. Número 1. Livro de Ciências, páginas 30 e 31. Número 2. Escreva um parágrafo nos comentários do vídeo na plataforma Teams, contendo 3 informações importantes da aula de hoje. Então, vocês vão fazer essas 2 atividades, depois nós vamos corrigi-la. A atividade número 1, a professora vai ler junto com vocês e explicar como vocês vão fazer as questões. A atividade número 2, vocês vão colocar lá na plataforma Teams. Nos comentários do vídeo, vocês vão escrever um parágrafo falando o que vocês aprenderam na aula de hoje, contendo 3 informações, ok? Sobre a aula de hoje, tá bom? Acompanhem comigo a leitura da página 30, para ler e escrever melhor. O texto descreve o maior ser vivo do mundo. O maior ser vivo do mundo. O maior ser vivo do planeta não é um animal nem uma planta. É um fungo. Seu nome científico é Armillaria solidipes e ele é conhecido como cogumelo mel por causa de sua coloração marrom amarelada. Esse organismo cresce no solo da Floresta Nacional de Malheur, no estado de Oregon, Estados Unidos. O organismo
se estende por uma área equivalente a mais de 1.000 campos de futebol. Não é muito fácil ver esse organismo na superfície, pois a maior parte do seu corpo é composta de hifas, que se espalham em meio ao solo. Elas se alastram por muitos quilômetros. Para o fungo se alimentar, as hifas fixam-se nas raízes de árvores e liberam substâncias capazes de quebrar os componentes da madeira em partes menores, para depois absorvê-los. Muitas árvores ficam tão fracas por causa da ação do fungo que acabam morrendo. A parte visível desse fungo são os cogumelos, que aparecem no outono. Nessa época do ano, é possível observar muitas dessas estruturas reprodutivas, que brotam dos filamentos e chegam a atingir 20 centímetros de altura cada uma. Vamos observar a primeira imagem? São cogumelos mel crescendo sob tronco caído em uma floresta. Elas vão se alimentar desse tronco. E por isso que muitas vezes algumas árvores acabam morrendo, porque os fungos vão retirando todos os nutrientes delas. Então aqui a gente só consegue ver os cogumelos. As hifas estão dentro desse tronco, dentro dessa superfície. Vamos observar a próxima imagem? Nessa imagem, nós temos árvores que foram afetadas pelo cogumelo mel, na Floresta Nacional Malheur, Estados Unidos, em 2015. Vamos agora lá na página 31. Análise. Questão 1. Entre as características indicadas no quadro abaixo, circule as que foram apresentadas no texto para descrever o cogumelo mel. Estrutura do corpo, tamanho, textura, odor, alimentação, coloração, nome, localização. Então, vocês vão marcar aí aquelas opções que foram apresentadas no texto para descrever o cogumelo mel. Organize. Questão 2. Complete o quadro com as informações sobre o cogumelo mel. Onde vive o cogumelo mel? De que se alimenta? Como é o seu corpo? Vocês vão retirar essas informações do texto da página 30 e transferir para esse quadro. Escreva. Questão 3. A questão número 3 vocês vão fazer no caderno de ciências. Façam a margem, o cabeçalho, coloquem o tema e copiem o texto. Escreva um texto que descreva o fungo orelha de pau, com base na imagem e nas informações apresentadas a seguir. Então, o fungo orelha de pau, que é esse daqui, vocês vão escrever o texto com base na imagem e nessas informações. Nome científico: Pycnosporus sanguíneos. Comum no Brasil. Costuma aparecer em regiões alteradas pela ação humana, alimenta-se de madeira morta, pode atingir 15 centímetros de largura. Para finalizar, a professora está deixando aqui no vídeo uma programação de ciências para que vocês possam fazer. Então, vocês podem pausar o vídeo, fazer a margem no caderno se ainda não tiver, fazer o cabeçalho, caso vocês ainda não tenham feito, colocar o tema vírus e bactérias e escrever o seguinte enunciado. Escreva 2 características dos vírus e 2 das bactérias. E aí vocês vão fazer o que está sendo pedido, ok? Bem, galerinha, por hoje nossa aula fica por aqui. Não deixem de realizar as atividades que foram propostas, tá bom? Com muito capricho, com muita dedicação. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar lá na plataforma, tá? Espero vocês na nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Um beijo para vocês.